internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados, a partir das 7h, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Campanha Tocando o Coração, que visa ter um banco de vagas sociais para atender pessoas que, não tendo condições financeiras para arcar com o tratamento por meio de uma internação e também não encontram uma vaga disponível pelo Sistema Público de Saúde, a campanha Tocando o Coração vem para cobrir ou para preencher esse espaço vazio existente hoje nas políticas públicas voltadas para a saúde mental e especificamente em relação à dependência química. Temos o apoio do Amor Exigente, do Instituto Rocha Brasil, temos alguns parceiros como CT Nova História, CT Nova Manhã, Acolher lá do Paraná, Itapema, Recomeçar lá de Sergipe, Lacan, Village, são parceiros nossos. Nós agradecemos demais esses parceiros que vêm. Mas nós estamos precisando muito mais, Ivanildo. A lista de espera cada vez maior, tanto masculino como feminino. Nós precisamos que realmente toque o seu coração. Abra uma vaga, tente trazer a felicidade para alguma família que desesperadamente espera por isso. Ivanildo, um caso que aconteceu a semana passada, um rapaz que pôs fogo no carro do pai, na semana seguinte quis colocar fogo na casa dos pais, né? E não tinha onde internar. Então é isso que nós precisamos. A internação não pode acontecer daqui a um mês, né? Se você tem um infarto e depender do sistema de saúde, e aí você vai aguardar por 3 meses para ser atendido, acho que não dá. E dependência química, infelizmente, é a mesma coisa. Ou ele matava os pais ou se matava. Mas graças a Deus nós conseguimos essa vaga, né, Ivanildo? Sim, o senhor Miguel está trazendo um dado interessante. Nós também fizemos semana passada tivemos uma solicitação de um rapaz de 22 anos pedindo socorro para a campanha, e o Márcio Fernandes e o Alex foram até a cidade de Salto resgatar este jovem, porque não tinha como ele ir, né? Não tinha um transporte disponível pela cidade, um amigo, um parente, e aquilo que o senhor falou, pediu ajuda, tem que atuar, né? E esse jovem está hoje na Sagrada Família, numa outra instituição que eu precisava falar. Que bacana, que bacana. A Sagrada Família, lá com a ADA, em Tapecerica da Serra, que acolheu esse jovem. Então é isso, a campanha Tocando o Coração, atuando. Inclusive, vocês têm disponível lá no Facebook e no canal do YouTube do programa Tocando em Frente, este vídeo mostrando essa saga, né? De sair de São Paulo e buscar em Salto, levar para revelar a dificuldade que é realmente internar alguém aqui em São Paulo e no Brasil. E querem descriminalizar as drogas, né, doutora Fátima? Boa noite. Boa noite. Agradeço novamente o convite aí. É muito gratificante poder partilhar com essa turma do bem, né? Que são todos vocês aí da rádio, Amor Exigente, enfim, essa força que existe e que precisa ser mostrada. Nós precisamos sim fazer como todas as outras mobilizações sociais. Nós temos que mostrar a cara, nós temos que falar. É importante nós tirarmos o estigma que nós carregamos de não falar essa temática. Então é muito importante essa voz sair, né? Que ela está dentro do peito, ela está paradinha aí, né? Então parabéns a todos, é um grande privilégio estar com vocês novamente.
O grande problema, né, doutora Fátima, não é que nós não falamos, não nos abrem espaço para falarmos. E a Rádio 9 de Julho, esse programa Tocando em Frente do Ivanildo, é que faz a diferença. Não tenha dúvida. Eu digo que nós devemos falar, que às vezes a gente só delega para os nossos representantes, né? Todos nós temos que usar os nossos representantes, como você, né, Miguel, que a gente usa bastante você, mas as pessoas também não podem contar só com general, né? Um exército, temos soldados, general, capitão, né? Todos nós temos que buscar esse espaço, né? Também, e aproveitar o espaço, não tenha dúvida. Essa semana tivemos essa audiência realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, doutora Fátima, e qual a sua opinião, até para que o pessoal que está nos ouvindo, e o Paulo Leme também aí está conosco, né, sobre essa audiência pública, qual foi a visão que a senhora teve deste movimento que foi realizado pelo Ministério Público e de que forma a sociedade precisa estar mais atenta a essas movimentações que nem sempre estão tão claras assim para a sociedade no geral? Olha, eu acho que a minha avaliação é que o Ministério Público, né, o Conselho Nacional, ele teve, apesar da boa intenção, ele está mal assessorado, né? Ele está mal assessorado, por exemplo, na composição de uma mesa, aonde eu fiquei absolutamente estarrecida, aonde quando a gente abre um debate ou qualquer audiência, democraticamente todas as partes, né, contrárias ou não, opositoras ou não, elas têm que estar presentes. E eu tive um impacto muito negativo, estou registrando isso em viva voz e estou escrevendo na avaliação que eles nos enviaram por e-mail, que a minha surpresa, a minha desagradável surpresa foi não ter espaços democráticos para todos, né? Isso me causou um impacto muito negativo e honestamente eu não consigo ou não ter a malícia ou não ter aí a capacidade de avaliar por que isso foi feito, né? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar aí para o presidente do conselho. Não entendi, né? Eu não entendi qual é a intenção de uma composição de mesa ela ser tão partidária, né? Isso demonstra uma falha na elaboração, na composição dessa mesa. Essa é a primeira questão, que eu deixo mais perguntas do que respostas ao Conselho Nacional do Ministério Público. A outra pergunta que eu tenho para fazer é por que o rigor em relação à fala do público, que era eu, por exemplo, representando as famílias, junto com o Miguel, foi pontuado que eu passei 2 minutos. E para a nossa colega bem intencionada da Senad, que passou 18 minutos, não lhe foi pontuado os 18 minutos. Além dos 20 que ela teve. Além dos 30 que ela teve, né? Além disso, nós seguimos rigorosamente o edital, porque a legislação é para ser cumprida. Então, o edital era claro que teríamos 5 minutos e nós respeitamos, mas nós fomos interrompidos e nós não pudemos interromper e não interrompemos, porque não interromperíamos a palavra da mesa, né? Então, eu confio no Ministério Público. Eu fiquei assim muito confortada em ter a minha promotora maravilhosa do Paraná, o doutor Mário Sérgio, todos os promotores, aquela voz que me deu força, né? As pessoas falaram que eu tive coragem demais. Eu não sei se eu tive coragem demais, eu tive apoio integral para subir, para falar. Eu acho que o apoio é absolutamente fundamental, mas o que eu tive, assim, são dados absolutamente verdadeiros e fidedignos, o que não foi mostrado lá. A ponto da Senad e a doutora, que eu esqueci o nome, a médica, dizer que o levantamento nacional que foi apresentado foi feito por eles e foi feito pela Universidade Federal de São Paulo, né? Outro fato que me chamou muita atenção, dados fragmentados, o texto fora do contexto, né? Então me causou muita indignação, né? Mas por outro lado, demonstrou claramente uma força a hora que eu saí de lá, né? Desde as pessoas mais simples que eu saía de lá,
me cumprimentando, que eu nem sabia lá, do próprio Ministério, né? Então isso me causou, assim, uma motivação além da habitual, né? De ser absolutamente solidária com as famílias que sofrem. Eu atendo as famílias, eu vejo as famílias, eu sou família. E quando me perguntam, nossa, Fátima, você tem um problema de dependência química, né? Para você falar assim com tanta emoção, além dos fatos estatísticos, eu digo, não preciso ter para ser solidário, né? Então eu acho que nós precisamos ficar atentos, sim, Ivanildo, você está coberto de razão. É um absurdo a proposta de legalizar qualquer substância, se a gente não conseguiu nem organizar, nem cumprir a política do álcool no Brasil, nós não conseguimos cumprir. Ou seja, nós não conseguimos monitorar o uso pelos adolescentes, nós não conseguimos monitorar o tabaco pelos adolescentes, colocar mais uma empreitada. Isso é um absurdo. Isso só pode ter interesses absolutamente econômicos. Não tem outra palavra que possa vir na minha cabeça. Mas né? Parabenizá-la, doutora Fátima, foi fantástica lá. Vocês são, nós somos uma rede, e a rede é a força de tudo. Eu agradeço bastante e estamos assim começando uma nova caminhada, uma nova empreitada. O Paulo também está na linha. Paulo, você como advogado, você como jurista, como fundador do movimento Vale a Pena, como é que você vê a parte do direito dentro, juridicamente, como é que você vê essa descriminalização ou oficialização do tráfico? Você pode nos dar um plano nisso aí? Claro. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos os nossos amigos, né, que nos ouvem pela 9 de julho. Boa noite a vocês que estão presentes. Boa noite à doutora Fátima. Queria dar uma boa noite especial para a doutora Lívia, para o doutor Edmur, para o Júlio Neri, para o Alex Braga, para a Eliana de São Roque, que são amigos nossos, que são ouvintes, que estão nos ouvindo agora e são pessoas que sempre fazem ponderações muito boas a respeito desse problema da dependência química. E parabenizar também o Miguel Tortorelli e a doutora Fátima, que fizeram uma apresentação brilhante, embora com muito pouco tempo, por ocasião dessa audiência. Tanto a doutora Fátima quanto o Miguel colocaram muito bem, pontuaram muito bem alguns aspectos ali que foram deixados de lado e que não se apresentaram, né? Eu acho que isso é o mais importante. E você também, né, Paulo? Eu fiz um pouco, né, Miguel? Fiz um pouquinho, mas nada que compare a sua brilhante apresentação. Com relação à questão, vamos dizer, mais um pouco jurídica desse assunto, Miguel, isso me parece o seguinte: o que se discute hoje em termos de legalização das drogas, né, vamos colocar dessa maneira, ou descriminalização das drogas, hoje no Congresso Nacional não existe nenhuma discussão incipiente a respeito disso. Pode ter algum projeto de lei, mas isso não está na pauta do Congresso Nacional. Isso não é uma matéria com a qual o Congresso Nacional agora vai querer enfrentar, se é que vai ter ânimo para levantar um tema desse. A discussão que se coloca hoje está no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal existe um julgamento lá que não se encerrou ainda a respeito da descriminalização do uso de drogas. Com relação a essa votação, que ainda não se encerrou, como eu disse, existem 3 votos, restam, portanto, ainda 7 ou 8 votos, né? O presidente ele só vota em caso de empate, então a gente ainda não sabe se serão 7 ou 8 votos restantes. Bom, então aí já tem um ponto que eu acho muito interessante do ponto de vista jurídico e prático, que o que o Supremo discute hoje é se o uso será descriminalizado ou não. Mas não está na mesa do Supremo, e ele nem poderia decidir o que não está colocado para ele, a questão do comércio, do tráfico de drogas. Então é uma coisa assim, supondo que as pessoas, né, exerçam seu direito de manifestação junto ao Supremo, e o Supremo autorize o uso de drogas legalmente, a gente vai ter o uso da droga
mas não vai explicar da onde que vai comprar essa droga. Então aquele problema da violência que se fala, do tráfico, né, da situação de crimes mais pesados, de crime pior que acontece no entorno do tráfico de drogas, este vai continuar, porque nós não estamos, o Supremo não está prestes a oficializar a traficância, oficializar o comércio das drogas. Então é uma coisa meio, né, nós estamos discutindo a gente está achando que vai diminuir a violência, mas não vai acabar com o tráfico. A tendência é aumentar, né, Paulo? É claro, porque eu não conheço nenhum, não faz sentido na minha cabeça você dizer o seguinte: olha, se eu liberar o uso de uma substância, ela vai diminuir. A tendência, né, aumentando. Ou aumentar, ou no mínimo, vamos deixar assim, vamos ser bem assim conservador, no mínimo que fique igual. O comércio do entorno disso daí continua ilícito, continua dominado pelas mesmas facções que o fazem até hoje, ou seja, o tráfico não vai acabar. Então eu acho que quando se associa a violência a essa descriminalização, me parece que a discussão não está bem colocada, né? A discussão ela está um pouco mais preocupada com outros pontos que eu não posso dizer, eu não sei quais são, né? Mas que com certeza com relação à violência não me parece essa uma grande preocupação. E a tese de diminuir o número de presos, que tem 175 mil, segundo eles, que estão lá por causa do tráfico, então você vai tirá-los ou deixá-los colocar mais, mas esses fatalmente vão sair também, e eles vão querer ir pro ponto de venda que eles tinham, não? Claro. Eu acho que a gente só não pode, olha, né? Esse ponto de venda, o que significa que pode até haver uma vontade maior de disputar na bala esse ponto de venda. Realmente, na minha cabeça, não faz sentido achar que isso vai acabar violento. Doutora Fátima queria falar alguma coisa também. Claro. Olha, eu acho que tem uma questão importante. A gente não pode estar reduzindo a questão da legalização a uma questão única e exclusivamente da justiça. Então a minha preocupação, e eu não sei se eu posso falar todo, interrompendo, eu acho. Não, pode falar, né? O bate-papo mesmo. É um bate-papo, Fátima. A minha preocupação, que foi expressada bravamente pelo nosso querido Dr. Carlos Salgado, que é do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Estadual, Federal, o órgão máximo da medicina no Brasil, a hora que ele diz que não entendeu porque está sendo discutido lá, tem que ser discutido no Ministério da Educação, com o Ministério da área de saúde. Essa proposta de querer resolver um problema que é insolúvel a nível de justiça, é um problema médico, é um problema educacional do país, é um problema onde a prevenção vem nas escolas e os professores têm que ter apoio e suporte técnico para isso, onde os pais têm que ter orientação nas escolas, nos postos de saúde, os médicos, os pediatras, eles têm que orientar os pais para ver se aquela criança pequenininha tem fator de risco ou não para uso de substância. Nós temos que fazer, eles estão reduzindo política de saúde pública. É uma vergonha no Brasil, uma vergonha o que está acontecendo, de querer reduzir política de saúde pública, políticas públicas, à questão da justiça. Eu me envergonho de poder pensar que ainda acreditam que políticas públicas na área de drogas se reduza ao Ministério da Justiça. Me envergonha poder saber que estamos tão distante de políticas eficazes. Eu realmente lamento que isso esteja acontecendo. Eu lamento. Fala, Paulo. Não, eu concordo. Eu da onde eu estou não consigo ouvir perfeitamente bem o que a doutora Fátima mencionou, mas o que eu pude depreender da fala dela é uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós ficamos lá, Miguel, Ivanildo e ouvintes, quase 2 horas ouvindo as pessoas ali que foram convidadas para falar por 20 minutos, pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que são os
sedizentes, né, especialistas no assunto, e eu não ouvi a expressão, ou se ouvi uma ou duas vezes no máximo, a expressão dependência química. Em quase 2 horas, a palavra alcoolismo, essa não foi, mas nem de longe mencionado. Então, ao final ainda, né, ainda a gente teve a oportunidade de ouvir a pessoa que representava ali o SENAD, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Essa gravação todo mundo pode ouvir, está disponível na internet, mencionar, né, que existe 10% de pessoas dependentes de álcool, substância que nunca foi proibida no Brasil e que a gente está absolutamente, estamos incapazes de lidar na forma que, na medida em que o drama desse problema se apresenta. E a gente é incapaz de lidar com isso. Ainda no final ali falou que teve alguma coisa relacionada à prevenção e informação, teria um projeto piloto que parece que tem em 16 cidades brasileiras. Olha só que coisa, só que não está, né, implantado, né? Não, tá em fase de implantação, tá mas papel. quando é ano eleitoral o negócio fica ruim, quer dizer, tem eleição de 2 em 2 anos no Brasil, então cada ano eleitoral dá uma parada isso daí, ou seja, com devido respeito, né, se a gente não consegue nem lidar com isso, não dá pra gente começar a pensar em enfrentar desafios maiores, né, isso daí e a dificuldade, né, Miguel, Ivanildo, doutora Fátima, que as pessoas têm de enfrentar o problema. Não se fala dependente químico, não se fala dependência química, não se fala alcoolismo, né? Quando se propõe a levar um programa de educação, fala, olha, nós vamos falar de dependência química, mas não bem de dependência química, nós vamos falar de alguma outra coisinha ali no meio, que pode levar eventualmente a dependência química, ou seja, que dificuldade que nós temos para encarar esse assunto, que talvez não seja um problema de saúde, não, talvez ele seja o problema de saúde que a gente tem no Brasil, talvez seja o maior problema que a gente tem. Para a gente conseguir encerrar esse primeiro bloco, quero já agradecer demais a participação da doutora Fátima e do Paulo, e eu quero deixar essa seguinte questão, né, doutora Fátima? Num dado momento, a doutora Julita, ela menciona uma revista científica e dizendo que o paradigma do proibicionismo tende a cair, está fadado ao fracasso, enfim. E que os médicos é quem deve liderar ou começar a tomar conta das políticas voltadas para as drogas. E a senhora trouxe isso. O Dr. Carlos Salgado disse que é frontalmente contra a banalização e a glamorização de qualquer tipo de substância de uso e abuso. Então a resposta já está dada. Os médicos, a classe médica se opõe, não é isso, doutora Fátima? Veja, a gente tem, lógico, em todas as classes a gente tem, né, diversas posições. Eu acho que o que é importante é nós pegarmos os médicos que estão vinculados à Organização Mundial de Saúde, os médicos que estão relacionados ao NIDA, ao National Institute on Drug Abuse, os médicos que estão relacionados diretamente nas políticas públicas internacionais da UNODC. Porque, veja, por exemplo, o meu Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, tem lá uma posição que, de fato, pode ser contrária a mim. Agora, aonde que a psicóloga Maria de Fátima Rato Padim está inserida? Em que instituição ela está inserida? Eu acho que é essa a grande diferença. As pessoas se intitulam lá de que sou não sei aonde, mas o que? Sou médico, ou sou... vamos checar aonde essas pessoas que são formadoras de opinião, em que instituições elas estão inseridas e financiadas, e se essas instituições estão financiadas com conflito de interesses. Eu acho que esta é a grande questão. Deve ter sim, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu no Colorado, médicos e pessoas da área da saúde e da psicologia e da sociologia que estão vinculadas a uma série de instituições onde tem interesse, são bancadas por instituições que têm interesses políticos e econômicos. Eu acho que é o grande discernimento que todos nós temos que ter, e que as revistas científicas de alto impacto, altamente indexadas, elas têm. Elas não saem publicando qualquer pesquisa financiada por qualquer lugar.
né? Então é esse o meu recado. Quero falar aqui, dar um nome aos bois, né? A Open Society, que é uma ONG, que é gerida pelo multimilionário, investidor Jorge Soros, que tem um interesse financeiro e econômico na legalização da substância da maconha, da droga no Brasil, porque é um mercado que gera milhões ou até mesmo centenas de milhões de... Bilhões. Então, a Open Society foi quem financiou uma pesquisa que foi divulgada como sendo uma pesquisa qualitativa sobre o de Braços Abertos aqui em São Paulo, que é um fracasso e que a gente sabe que não funciona. Como é que você vai entrevistar o próprio usuário dizendo você diminuiu, aumentou? Então, isso é brincadeira. A doutora Fátima lançou essa questão, houve até um certo barulho, mas é isso. Existe um conflito de interesses muito grande e existem interesses ocultos por trás também da questão da legalização, e podemos dizer que pessoas envolvidas, pessoas que são da própria Open Society, trabalham para a Open Society, estavam também lá no Conselho Nacional do Ministério Público participando dessa audiência, ou seja, tem alguma coisa no ar. Conflito de interesse. Conflito de interesses, né? Essa é a questão. Quando você vai publicar qualquer coisa, você tem que dar uma declaração para a revista científica que não há conflitos ou há conflito de interesse. Você tem que deixar claro isso. Isso não foi deixado claro ontem no Conselho Nacional, anteontem, desculpa. Isso aí. Paulinho, seu boa noite. Obrigado, pessoal. Acho que a gente tem como função, né, faz parte do nosso papel, ampliar o debate. Do modo como nós vimos ali, não fosse a nossa presença, o debate ali seria um debate de um lado só, o debate de pessoas já fechadas em uma posição, o debate com pessoas que têm seus próprios interesses, de modo que conseguimos ampliar a discussão e levar essa discussão para que todo mundo possa se manifestar de verdade, para que o dependente químico possa falar, para que o familiar possa falar, para que as pessoas que sofrem isso, né, possam dar sua opinião. Esses são os verdadeiros experts, são eles que precisam opinar com relação a esse assunto. Mais uma vez, Ivanildo, Miguel, doutora Fátima, meus parabéns, e é para isso, né, que a gente vê o programa tocando em frente, exercendo um papel primordial nesse debate. O Tocando em Frente foi o elo condutor que nos levou até Brasília. Não fosse o Tocando em Frente, nós nem estaríamos organizados. Grande verdade. Tamo junto. E doutora Fátima? Ela já foi? Oi, Ivanildo. Boa noite, Fátima. Quer dar um adeuzinho? Olha, um abraço a todos e vamos continuar aí nessa caminhada, porque até nos contos infantis o bem vence o mal. Então, na realidade, a gente tem que trazer o final feliz aí dos contos infantis, que são eles que encantam a infância e que nos faz ser pessoas melhores, tá bom? E não esquecer do livro Toninho. Isso, que é um bom trabalho para que a gente preventivo no uso de substâncias. Obrigada pelo apoio, muito obrigada. Obrigado a vocês, vamos para um breve intervalo e já voltamos.